Essa história que você vai escutar agora não é um filme de terror, e sim um fato real que aconteceu no ano de 2011. Um dos crimes mais perturbadores já descobertos na Rússia, onde naquele ano teve um número considerado de túmulos roubados. Inicialmente, a polícia e o governo não tinham nenhum suspeito ou alguma pista desses atos terríveis. Notou-se que atos de vandalismo coincidiam com as datas às quais Anatoly Moskvin visitava os cemitérios. Um professor universitário que era considerado um gênio, estudioso, culto, historiador, doutor em cultura céltica, falava 13 idiomas e o autor de inúmeros livros. Uma das maiores autoridades em cemitérios russos da atualidade. Por conta da sua grande reputação, ele foi descartado facilmente das investigações, já que ele alegava que suas visitas aos locais eram para fins acadêmicos. Porém, as idas do professor aos cemitérios estavam muito intensas. Qual o motivo de tanta pesquisa que ele fazia? Foi aí que decidiram investigar a casa do gênio professor Moskvin, e o que encontraram na casa foi uma cena aterrorizante, difícil de esquecer até para os mais veteranos da polícia. A casa do professor estava coberta de prateleiras lotadas de livros, roupas e brinquedos em todo o local, e o pior de tudo, continha várias bonecas de tamanho real, cuidadosamente vestidas, deitadas no sofá, nas cadeiras, no chão e inclusive em sua cama. Aparentemente parecia um hobby peculiar do professor, mas o cheiro que estava no local era tão insuportável quanto as aparências das bonecas. Foi aí que, quando examinaram as bonecas, eles descobriram algo assustador. Aquelas bonecas em sua casa no fim não eram bonecas, mas algo muito pior. Na verdade, eram corpos de crianças mumificados. Eram vários, que somavam cerca de 29 corpos de meninas entre 2 a 15 anos. Ele a vestia de noiva, roupas coloridas e até maquiavam elas para se parecerem reais. Por mais de 10 anos, o professor visitou cerca de 150 cemitérios à noite para cavar as sepulturas e desenterrar os cadáveres das crianças e os levava para sua casa. Após ele roubar os corpos no cemitério, ele o balsamava, esfregando-os com sal e bicarbonato de sódio. Após o procedimento, ele as enrolava em trapos como uma múmia e a vestia com roupas de meninas. E o mais bizarro de tudo, ele colocava uma caixinha de som na caixa torácica das bonecas para poder emitir músicas e até falar o que ele quisesse que elas falassem. Ele não só mumificava os corpos, como também comemorava seu aniversário, tomava chá com elas, contava história para elas e até dava presente para as bonecas. O professor afirma que nunca teve nenhum tipo de contato sexual com as bonecas, apesar de que isso nunca ter sido comprovado. O professor afirma que nunca teve nenhum tipo de contato sexual com as bonecas, apesar de que isso nunca ter sido comprovado. Segundo ele, a única intenção era cuidar das meninas como um pai, onde ele acreditava também que algum dia conseguiria reviver as meninas com algum ritual de magia negra. Apesar do professor ser muito inteligente e culto, era um completo alucinado. Durante o julgamento e a investigação, as autoridades perguntaram ao professor, que explicou o porquê do seu macabro fascínio por crianças mumificadas. Ele contou que quando tinha 13 anos de idade, uma amiga havia falecido, com quem ele desejava se casar. O nome dela era Natasha e tinha 11 anos. O professor havia assistido ao seu funeral quando em algum momento a mãe da menina o puxou pelo braço e o forçou a dar um beijo na testa da menina falecida de despedida. E para completar, a mãe da menina falecida colocou um anel no dedo do professor e outro no dedo da falecida para simbolizar a união e o laço eterno. Essa experiência o afetou psicologicamente pelo resto da sua vida de uma forma bem sombria. Essa experiência, de fato, desenvolveu um profundo interesse em cerimônias e rituais para os mortos. Em seu computador, investigadores encontraram pesquisas de como mumificar uma pessoa e também fotos e registros de todos os cemitérios e tumbas que o professor vandalizou. Uma das mães das meninas mumificadas disse que Anatoly ficou com a filha morta o mesmo tanto de tempo que a família ficou com ela viva, e isso era um absurdo, e declarando que seus atos eram doentios. O nome da filha era Olga, e quando faleceu tinha 10 anos. Olga foi uma das primeiras meninas que o professor roubou do cemitério, ficando com ela mumificada cerca de 9 anos.
Anatoly foi levado a julgamento e condenado a 5 anos de prisão. Porém, logo em seguida, uma avaliação psiquiátrica o diagnosticou como uma pessoa esquizofrênica e o declarando assim inocente e o internando sob rigorosa vigilância em um hospital psiquiátrico. De acordo com as leis russas, ele permanecerá no hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. E caso sua patologia esteja sob controle, ele poderá receber a alta e voltar a ter uma vida normal. Em outubro de 2020, ele pediu para retornar ao tribunal. Ele queria sair do hospital para cuidar da sua mãe, que não estava em boas condições. Porém, ao ser questionado pelos seus atos e solicitado perdão, ele não se mostrou arrependido, como mostra a afirmação a seguir com palavras do professor. Essas meninas são meninas, não existem pais em minha opinião. Eu não conheço nenhum deles. Além disso, eles enterraram suas filhas e é aqui que eu acredito que seus direitos sobre elas acabam. Então, não, eu não me desculparia. Apesar de alguns médicos alegarem que sua esquizofrenia está sob controle e até recomendando a sua liberdade, o juiz responsável pelo caso renovou sua condenação por mais 6 meses. Ao que se sabe, até hoje Moskvin segue internado na instituição psiquiátrica. Os crimes de Anatoly deixaram o país e as familiares dos entes queridos devastados. Não acreditam na cura e liberdade do professor. Anatoly é um exemplo de que a inteligência não quer dizer ser uma pessoa de boa conduta. São coisas bem diferentes. O professor pode até ser solto, mas a sua história sinistra e sombria vai permanecer para sempre. Sua história sempre vai ser conhecida como o colecionador de bonecas do terror. Me conte aí, você já conhecia essa história macabra? Qual a sua opinião sobre esse caso? Obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no canal para mais vídeos.